Se você chegou até aqui é porque você quer criar o seu curso ou mentoria digital e não sabe necessariamente como fazer isso, como montar a estrutura do curso, como fazer algo que seja atrativo para as pessoas, como criar o teu link para vendas. Bom, eu sou o Marco Lafica há 10 anos, eu me especializei em ajudar principalmente celebridades e formadores de opinião a como fazer isso. E a minha promessa para você é que nesse vídeo, pega papel e caneta, que eu garanto para você que se você seguir o que eu vou te mostrar, você vai entender os fundamentos de como criar um curso online que de fato vai ter tração. E esse vídeo é feito especialmente para quem já é um especialista na área, alguém que já tem um conhecimento técnico e quer entender a melhor forma para criar um infoproduto que de fato tenha tração. E parte do que eu vou te explicar está baseado no meu livro que chama Como Criar um Curso Online. Inclusive, se tiver interesse em pegar a versão digital, o link está na descrição. Bom, o primeiro ponto importante é você entender por qual motivo você vai criar um infoproduto. Tem muita gente que vai nessa linha de mercado e ouviu que infoproduto é legal, mas ela não tem clareza de por qual motivo ela deveria fazer isso. Um dos grandes pontos para mim que criar um infoproduto é importante é que pode te gerar liberdade de tempo. Então pensa o seguinte, se você é um empregado, se você é um autônomo, você provavelmente troca horas de trabalho por dinheiro. Tem um livro muito bom sobre isso que é o Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki. Só que se você troca horas de trabalho por dinheiro, muito dificilmente você vai criar alavancagem financeira, porque você tem que estar lá para produzir. Pessoas que geralmente criam riqueza, elas criam fontes de renda que continuam a gerar dinheiro independentemente de ela estar presente ou não. Uma das formas de você fazer isso é criando um infoproduto, onde você vai transformar a sua expertise em um produto que você vai produzir ele uma vez e você pode vender múltiplas e múltiplas vezes. Um outro ponto importante é que criar um produto digital te dá liberdade geográfica. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu tive a oportunidade de visitar 12 países no ano passado, trabalhando normal. Claro, você vai precisar se dedicar. Mas pensa o seguinte, não seria bacana se você pudesse, com a sua família, conseguir trabalhar de vários lugares do mundo, não ficar preso a um lugar especificamente? Agora, o que eu considero uma das coisas mais importantes de um negócio digital é a expansão da sua autoridade online. Pensa o seguinte, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já é um especialista em alguma coisa, provavelmente já tem uma reputação no offline e quer levar isso para o online. Só que no online não adianta só você falar para as pessoas que você tem X anos de experiência. Você precisa mudar a forma que você se comunica com o público. E uma dessas formas é o que eu estou fazendo, é um conteúdo. É por isso que às vezes você vê uma pessoa menos qualificada do que você vendendo no digital. Muito provavelmente essa pessoa cria conteúdo, agrega para o público e aí naturalmente ela vende mais. Então, na internet, mais vende aquela pessoa que cria conteúdo e cria conexão do que aquela pessoa que tem uma grande expertise no offline, mas não comunica no online. Então o infoproduto, ele te ajuda a expandir e criar a tua autoridade dentro do cenário digital. Dito isso, alguns mitos comuns a serem evitados. Para mim, um mito mais clássico que eu considero um erro para quem quer entrar no digital é você já sair comprando ou tentando aprender estratégias de venda, um perpétuo, lançamento interno, lançamento não sei o que. Isso não importa tanto que nem você acha, porque pensa o seguinte, o mercado ele tenta te vender esses cursos de estratégia de venda, que muitos deles são válidos, claro, só que pouco se fala sobre a criação do produto. Então pensa o seguinte, se o seu produto não é atrativo, nem a melhor estratégia de vendas do mundo vai fazer com que aquele produto seja vendido. Faz sentido? É por isso que a concepção do produto vem primeiro, e é sobre isso que eu vou te ensinar nessa aula. O infoproduto é o primeiro. Não pensa agora em estratégia de venda. Outra coisa que eu vejo que é um mito muito comum para quem está entrando no digital é essa ideia de assim, será que o mercado está saturado? Será que já passou do tempo? Você não pode esquecer que você não está no mercado de cursos, você está no mercado de educação. E o mercado de educação, ele é um mercado bilionário e está em plena expansão. E isso não sou eu que eu estou falando, é só você digitar mercado de educação mundial, você vai ver os números. Tem várias empresas, como por exemplo o Masterclass, como por exemplo a Udemy, empresas que focam principalmente em cursos online, que estão recebendo aportes multimilionários.
Ou seja, o mercado onde as pessoas vão aprender uma habilidade dentro do digital está em pleno crescimento. Agora, o mercado está escasso de bons profissionais. É por isso que, se você tem uma grande expertise, é quase tua obrigação transformar isso num curso online. Dito isso, vamos falar agora sobre a concepção do produto. E para isso, eu vou me basear no meu método, que está no meu livro, Como Criar Curso Online, o link também está na descrição, que ele tem 4 passos, é o que eu chamo do método PVDC. Planejar, validar, definir e criar. E agora eu vou te explicar sobre o passo número 1, que é o planejar. Então vamos lá. O planejamento do produto, ele é crucial, porque você precisa entender que um bom infoproduto, ele não é só um produto que você vai colocar aquilo que você acha que é importante, mas ele é um produto que ele vai primeiro entender as necessidades do mercado, validar isso no mercado e depois efetivamente entrar no mercado. Aí você fala, Marco, como assim? Pensa o seguinte, a maioria das pessoas, ela pega um papel, fica 3, 4 dias colocando tudo que ela acha que ela tem que ensinar. Só que ela não sabe se as pessoas de fato querem aquilo. Existe uma diferença entre o que as pessoas querem e o que elas precisam. São coisas diferentes. Na minha consultoria individual, o link vai estar na descrição também, onde eu crio isso tudo para a pessoa, eu provo para a pessoa por pesquisa de mercado que muitas vezes aquela ideia que ela quer vender não tem tração. Então, o nosso papel agora, vamos pensar juntos aqui, é pegar um mix entre aquilo que você quer ensinar e o que de fato já existe de demanda de mercado. No planejamento, uma das coisas mais importantes é você definir um nicho de mercado. Isso nada mais é do que escolher o grupo de pessoas que você quer atender. Se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver que a minha comunicação, e eu falo isso abertamente, eu falo que eu atendo principalmente celebridades e formadores de opinião, músicos famosos, atores globais, médicos, arquitetos. Por quê? Eu já estou me comunicando com o meu público ideal só na forma que eu falo com ele. Só que quando você define um nicho de mercado, é mais fácil de você criar um infoproduto que vende, porque você pega uma parcela que está buscando algo muito específico. Pensa o seguinte, se você é um médico e você está buscando um curso que vai te ensinar marketing, imagina que você vê um curso e ele é um curso genérico. Aí você olha o curso de outra pessoa e é um curso de um médico que fala de marketing para médicos. De qual pessoa você compraria? Da segunda. Por que você compraria? Porque você entende que aquela pessoa provavelmente tem uma expertise técnica no mercado que você está inserido. Então essa é a importância de você definir o nicho. E pode ser qualquer nicho. Você só precisa escolher um. Você não precisa ficar meses pensando nisso. Provavelmente você inclusive já tem um perfil de clientes que você costuma atender, então você pode definir que é ele. Depois disso, você vai fazer a identificação do seu cliente ideal. Isso aqui, você vai começar a fazer pesquisas, eu vou te ensinar algumas formas de fazer isso, e você precisa mapear 4 coisas. Você precisa mapear as dores desse cliente ideal, você precisa mapear os sonhos desse cliente ideal, as crenças limitantes que ele tem sobre aquilo que você vai ensinar, e você precisa mapear as objeções que esse cliente provavelmente vai ter em relação ao teu produto. Isso é super importante, porque quando você entende as dores e os sonhos do seu cliente ideal, você entende os termos que eles estão usando, você entende como ele pensa, você entende qual é o dia a dia dele, fica muito fácil para você definir qual que vai ser a promessa do seu curso online. E a promessa do curso online vai ser uma frase que vai definir a grande transformação que você vai entregar. Por exemplo, no livro, a minha grande promessa é que eu vou ajudar a pessoa a criar o escopo dela de infoproduto em 28 dias. Então é uma promessa muito direta ao ponto. Na minha consultoria individual, eu falo que eu vou criar a estrutura dela de metodologia, módulos e aulas em 5 dias e ela não tem trabalho. Então, tá vendo como as promessas são muito assertivas? Então, no planejamento, você define o nicho de mercado e faz o mapeamento do cliente ideal. Depois do planejamento, vem o passo 2 da criação de um infoproduto, que é a validação. Como o nome já diz, o grande propósito é a gente agora validar essas informações do mercado para entender se aquela ideia de curso que a gente tem, de fato vai ter algum tipo de tração no mercado. Se você não faz isso, imagina que você cria o curso inteiro e aí quando você coloca ele para vender, você vê que ninguém compra. Foi um erro teu.
você não validou essas informações no mercado. Uma das melhores formas de você fazer isso é você buscar 4 ou 5 pessoas que você acredita que representam o teu cliente ideal e entrevistar elas. Literalmente, você vai perguntar para ela sobre os desejos, sobre os sonhos, você vai falar para ela do seu escopo de infoproduto, ver o que ela talvez melhoraria. E aí você fala, pô, mas as pessoas fariam uma entrevista comigo? Claro, você pode falar para ela assim, olha, fulaninho, eu tô pensando em criar um curso sobre o tema tal, que eu sei que você tem interesse. Se eu desse para você um acesso gratuito, será que você conseguiria bater um papo comigo de 5 a 10 minutos para te fazer algumas perguntas? Acabou. Se você faz isso, você já vai ter um bom ponto de partida para você validar no mercado. Claro, você vai ter que colocar o produto no mercado para ver se efetivamente ele vende. Mas já começa a ficar difícil que você erre na concepção se você fez isso. Dentro da metodologia do PVDC, o terceiro passo é a definição. Muita gente fica confusa de o que eu coloco, quais módulos, quais aulas, o que eu ensino, o que eu deixo, o que eu tiro. Uma das formas simples de você pensar sobre isso é assim. Se você fez a pesquisa do cliente ideal de forma muito bem feita, você já sabe as dores, sonhos, crenças e objeções. Então, os módulos, as aulas, eles vão ser derivados dessa pesquisa de mercado que você já criou. Então pense o seguinte, vamos supor que você está ensinando sobre marketing, e aí você viu que uma dor do seu cliente é entender como se posicionar na internet. Opa! Então uma aula pode ser, eu vou te ensinar a como se posicionar bem na internet para você vender mais, entendeu? Você vai literalmente pegar as dores, sonhos, crenças, objeções e transformar isso em módulos e aulas. Só que módulos e aulas, eles representam assim o mínimo viável para você criar uma boa estrutura de curso. Só que melhor do que isso é você criar uma metodologia. A metodologia, ela vai ter um nome, ela representa 4, 5 passos que tem uma jornada de transformação, exatamente igual eu te ensinei agora há pouco, que eu falei que o meu método é o PVDC. Planejar, validar, definir e criar. Quando você cria uma metodologia que você pluga na sua comunicação, a metodologia ela representa uma super simplificação da jornada inteira. Imagina que se eu tentasse explicar todos os pormenores, né, da criação do curso online, talvez você assistiria esse vídeo e falaria assim, Marco, não é para mim, talvez eu vou deixar essa ideia para lá. Só que quando eu falo que são 4 passos e te explico os 4 de forma simplificada, qual é a sensação que te dá? Opa, isso aí eu acho que eu também consigo fazer. E é isso que você quer. Procura criar, então, uma metodologia de uns 5 passos. Cada passo da metodologia se torna um módulo. Dentro de cada módulo, você pode pensar de 5 a 10 aulas, de uma média de 5 a 15, 20 minutos por aula. Tem muita gente que tem essa dúvida de, qual a duração ideal de um curso? Não é assim que você tem que pensar. A forma que você tem que pensar é qual é a menor duração, a menor base de conteúdo que eu preciso criar para levar o meu cliente até aquela transformação. Então, não enche linguiça, vá direto ao ponto, as pessoas preferem algo direto ao ponto, mas leva isso em consideração. Se para você explicar sobre alguma coisa você vai demorar 1 hora e é o mínimo que você consegue fazer, então aquela aula vai ter 1 hora e tá tudo bem. Você não precisa se preocupar em quanto tempo. É mais importante você se preocupar no método e na jornada. O último ponto para você criar um curso online é efetivamente a criação das aulas. E eu sei que tem muita gente que fica preocupado com isso, na linha de, será que eu vou ter que comprar um equipamento? Será que eu contrato um filmmaker? O que eu faço? O que é o necessário? Olha, depois de 10 anos fazendo isso, principalmente com esse público de celebridades, formadores de opinião, que geralmente é o meu perfil de clientes, que é um perfil também que se preocupa muito com a imagem e reputação, hoje eu afirmo para você que a qualidade da gravação não é tão importante que nem você acha. Então, você não precisa efetivamente contratar um estúdio, contratar um filmmaker. Uma das formas simples que você pode fazer para gravar o teu próprio curso é gravar usando o teu laptop. Inclusive tem uma ferramenta que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que é o Loom. E o Loom é literalmente uma extensão que você instala no navegador ou você baixa o aplicativo deles e você dá um clique
ele já começa a gravar você numa câmerazinha pequenininha, você pode mostrar a sua tela, talvez compartilhar um slide e tá gravando. A aula, ela não é para ser engessada. Inclusive, eu não recomendo que você crie uma aula com um teleprompter. Fica engessado demais. Ao invés disso, eu vou te dar agora qual que é o script de estrutura que vai te ajudar a como criar uma boa aula no teu curso online. Então vamos lá, qual que é o script que você pode usar para criar uma boa aula do teu curso? Primeira coisa é que você vai começar a aula já falando do tema da sua aula. Não comece o vídeo de "Oi, seja bem-vindo a mais uma aula". Não, vai direto ao ponto. Nessa aula eu vou te ensinar a... O segundo ponto desse script de criação de aula é você falar do benefício que a pessoa vai ter ao assistir o teu conteúdo, para que ela também se motive a estudar aquilo que você está falando para ela. Depois disso, você vai quebrar uma crença que a pessoa já tenha sobre aquilo. Basicamente, é como se você falasse qual é o jeito errado de fazer aquilo que você vai ensinar na aula, que provavelmente é o jeito que a pessoa está fazendo. Quando você faz isso, você quebra essa crença que a pessoa já tinha, agora ela fica sem chão. Então ela se abre para o teu aprendizado. Depois disso, então, vem a parte do conteúdo. Como é que você vai ensinar? Igual eu estou fazendo esse vídeo. Você vai colocar só tópicos que você precisa falar para você lembrar. Porque se você é um especialista, se eu te der um tópico, você poderia falar horas sobre aquilo. Então coloca uns 4, 5 tópicos em cada aula, não mais do que isso para não ficar muita coisa, e aí você vai ensinar cada tópico pontualmente. Depois de ensinar a parte de conteúdo, você vai fazer uma breve recapitulação do que a pessoa aprendeu nessa aula e você vai fazer uma chamada para ação. Caso tenha alguma coisa que essa pessoa precisa fazer, como, por exemplo, preencher algum tipo de exercício. Então, se você seguir essa estrutura de aula, você consegue criar o curso de forma muito rápida, muito assertiva. Depois de ter o curso pronto, o que você precisa saber? Você precisa buscar alguma plataforma que vai fazer o meio de campo entre você e o cliente. Esse meio de campo representa duas coisas. Primeiro, captar o pagamento. Segundo, entregar o produto para a pessoa. E existem algumas plataformas no mercado brasileiro, como a Hotmart, a Eduz. Então, você vai buscar uma plataforma. Elas são muito parecidas entre si, têm taxas ligeiramente diferentes. E aí, você vai ver que ao se cadastrar em qualquer uma dessas plataformas, é muito intuitivo. Na plataforma, você vai selecionar que você quer criar um produto para venda, você vai colocar o nome do teu curso, preencher as informações e em qualquer plataforma, eles vão te disponibilizar uma área de alunos. E é nessa área de alunos que você vai montar os seus módulos e aulas. Você vai subir os seus vídeos do curso nessa área de alunos. E aí, como que o trâmite todo acontece? Ao finalizar o produto, o cadastro nessas plataformas, eles vão te gerar um link de vendas. E com esse link de vendas, você vai divulgar nas suas redes sociais ou colocar esse link numa página de vendas que você vai criar. E aí, com isso, quando alguém clicar nesse link e comprar, é a plataforma que manda um login para o teu aluno para ele acessar a área de alunos que você já montou. Então, se você seguir esse escopo até aqui dessa forma, você está num caminho muito bom para criar um curso online que de fato tenha atração, que gere transformação, que de fato gere renda. Agora, eu sei que muita gente, o livro está na descrição, se tiver curiosidade de ler, mas eu sei que muita gente fala assim: Marco, isso é um trabalho do caramba. E de fato é. Eu tô há 10 anos fazendo isso e, assim, por mais que eu tenha os processos muito bem desenhados, eu sei que é um grande trabalho. A questão é que eu tenho uma consultoria individual, que inclusive tem mais de 60 depoimentos de pessoas em todos os nichos que você imaginar, onde sou eu junto com a minha equipe que fazemos esse processo para você de fazer a pesquisa, de mapear a metodologia, de montar os módulos e aulas para definir o que você tem que ensinar. Então, se você quiser ler o livro para você aprender o conceito da coisa toda, o link está na descrição. Mas se você é um perfil que você já fatura bem, quer que alguém faça por você, e eu sei que o valor não é para todo mundo, o link também vai estar na descrição. Aí você vai aplicar para a consultoria e aí sou eu que vou fazer
esse processo junto com você. Lembra, claro, de se inscrever no canal. Você vai ver que vai aparecer uns vídeos relacionados para você assistir mais conteúdos aqui no canal. E claro, manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai se interessar. Reassiste esse vídeo anotando, porque eu sei que é muita informação e a gente se fala em breve.